Você está firme é o título da lição 11 na classe dos adolescentes. A mensagem em destaque está em Mateus 7,24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, tá certo? É sobre isso que nós vamos falar nesta linda aula na lição 11, classe de adolescentes. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui, professores, coordenadores, superintendentes, todos os que amam a escola dominical. Semanalmente temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Tem dinâmicas. Na descrição aqui tem um link para grupos no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores compartilhando comentários e assuntos destinados e relacionados aí à aula. Em breve, se Deus quiser, lançaremos um curso. Por isso é muito importante você se inscrever. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui e clica no valeu e contribua com o canal. Tua contribuição é muito importante. Por quê? Porque eu quero alcançar mais pessoas, meus irmãos. Por exemplo, esta semana eu impulsionei o vídeo da classe dos adultos da lição 11 e nós alcançamos já mais de 1.200 visualizações. São mais de 1.200 professores sendo ajudados. Sem impulsionar, eu alcanço 100, 200 no máximo. Então me ajude, clique no valeu, escolha um valor, faça sua contribuição. Ou tem uma chave Pix aqui na descrição, envie a sua contribuição, ela será investida, toda a contribuição, para melhorarmos a produção de conteúdo, para adquirir equipamentos aqui para o nosso estúdio e também para impulsionarmos nosso conteúdo para alcançar mais e mais pessoas, tá certo? Pega a revista e vamos juntos preparar mais esta aula linda da Escola Dominical. Os objetivos aqui dessa nossa aula é ensinar a palavra de Deus e o fundamento da nossa fé. É destacar que esta palavra, além de ouvida e estudada, precisa ser praticada e ratificar a importância da obediência do discípulo a Jesus. É imprescindível a importância da obediência do discípulo a Jesus, ok? Pega aí o tópico 1 da sua revista 2 homens, 2 casas e 2 destinos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estas 2 casas estão sendo construídas no mesmo terreno ou em terrenos diferentes? Tem algo aí. Estas 2 casas estão sendo construídas no mesmo terreno ou em terrenos diferentes? Responde aqui nos comentários. Jesus compara seus seguidores a 2 homens que decidiram construir suas respectivas casas. De um lado está o construtor sábio, que construiu a sua casa na rocha. Do outro, o sem juízo, que construiu a sua casa na areia. E aí, Lucas nos dá uma informação. Ele diz que o construtor sábio cavou bem fundo. Anote aí na sua revista, anota assim, ó. Em cima, escreve aí, cavou bem fundo, certo? Grife isso aí. Até encontrar rocha. Você já está entendendo a pergunta que eu fiz, a resposta? Presta atenção. Estamos falando de 2 casas e 2 terrenos ou de 2 casas no mesmo terreno? Lucas nos mostra que o primeiro construtor, o construtor sábio, ele cavou bem fundo, ok? E isso até lançar os alicerces. O sem juízo não demonstrou qualquer preocupação em relação à firmeza necessária para sua identificação. Traduzindo, o segredo não está no terreno, mas na profundidade e na qualidade do alicerce. Hoje a engenharia, ela permite-se construir grandes edifícios em encostas de montanha e em areia, como acontece, por exemplo, em Dubai. Então, qual é a diferença destas 2 casas? Não é o terreno. Você pode construir sobre areia, mas a questão é se você vai passar tempo, investir tempo, cavando até encontrar rocha. Rocha, certo? É por isso que dentro da igreja, ele vai falar aqui que Jesus não está fazendo distinção entre cristãos e pagãos. Ele tem em mente pessoas que estão com ele diariamente, que o ouvem com regularidade, participam da vida religiosa
fervorosamente, certo? Então ele está falando de pessoas que frequentam cultos, que cantam louvores, de crentes que estão na igreja, e portanto ele está dizendo que dentro da igreja temos os dois tipos de crente, ou as duas qualidades de fé. Aqueles que têm uma fé vibrante porque ela é fundamentada na palavra de Deus, e aqueles que têm uma fé de fachada. E como é que isso se revela? Quando é que isso se descobre? É na tempestade. Quando a tempestade vem, ele vai revelar o que é verdadeiro e o que é apenas de fachada, certo? Então, dentro da igreja, nós temos os sábios construtores que ouvem, que praticam o que foi ensinado, mas também os construtores sem juízo, tolos, que ouvem a palavra e vivem como se não tivessem ouvido. Traduzindo, o que determina a qualidade do alicerce da nossa fé. O que determina a profundidade do alicerce da nossa fé. O que determina a sustentabilidade da nossa fé é o quanto nos dedicamos a ouvir e praticar a palavra. Audição e prática caminhando juntos, eles vão criando, eles vão levando a nossa fé a ser fundamentada sobre o alicerce mais sólido que existe, que é a palavra de Deus. Então, cabe aí nesse tópico uma pergunta para os alunos, qual a qualidade do seu alicerce, do alicerce da sua fé? Sabe gente que vai embora rapidinho? Sabe gente que espana rápido? Sabe gente que foge na hora da adversidade? Quanto mais você corre de Deus na hora da adversidade, até mesmo do pecado, isso revela uma fé rasa, superficial. Aqueles que permanecem quando pecam, buscando perdão, se arrependendo, confessando, mudando de atitude, aqueles que permanecem diante das tempestades, revelam que a sua fé está firmada na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, você já se inscreveu? Não ainda? Inscreva. Oh, Jesus, o que acontece com esse povo? Abençoa esse povo, meu Deus. Inscreva-se, crente. Ative as notificações, clica no sininho e clica no valeu também. Contribua com o canal. Não deixe apenas o canal dos Filipes Netos da vida e de muitos incrédulos e hereges crescerem e aí influenciarem a nossa geração. Invista em canais como o nosso que propagam a verdade, a palavra de Deus e que ajudam pessoas. Clica no valeu, escolha um valor, contribua com o canal ou a chave Pix, ela está aí. A tempestade revelará a diferença. Isso. Essa parábola ensina que é impossível tirar conclusões sobre a qualidade da casa, olhando apenas para a aparência exterior delas. Olha isso. Afinal de contas, elas poderiam até possuir a mesma planta, talvez os mesmos materiais e, como o próprio texto diz, foram expostas aos mesmos fenômenos da natureza. Caiu chuva, vieram enchentes, vento soprou com força. Agora, o que vai mostrar o que vai acontecer quando a chuva vem, quando a tempestade vem, é o alicerce. A tempestade é a mesma. Os fenômenos naturais é a mesma. E a maneira como está escrito aqui está deixando claro exatamente isso, que nós todos estamos sujeitos às tempestades da vida. Todos nós estamos sujeitos a tempestades da vida. A grande diferença é o alicerce. Ai, Jesus. Anote aí. Ao invés de se preocupar com o tamanho da tempestade, preocupe-se com o fundamento. Não, fundamento. Vamos lá, irmãos, é ao vivo aqui, ó. Ao invés de se preocupar com o tamanho da tempestade, preocupe-se com a profundidade do alicerce. Preocupe-se com a qualidade do alicerce. Pare de olhar para a tempestade e invista no alicerce da sua fé. E nenhuma tempestade irá derrubar você. Certo? Então, a tempestade revela a diferença entre casas que estão fundamentadas na rocha e casas que estão fundamentadas na areia. Aqui nós podemos ter duas interpretações. A primeira é a tempestade da vida.
Nem o ser humano é imune a ela. Jesus disse, no mundo tereis aflições, muitas aflições. Novamente, é como uma grande estrutura. Ela vai passar por grandes tempestades, grandes temporais, grandes rajadas de vento. Mas aquela estrutura, aquele edifício que o seu alicerce está na rocha, ele não cai. Eu gosto de assistir aí o Discovery, gosto de assistir aí o National Geographic, e eu gosto de assistir como que fala? Eu gosto de assistir essas construções, eu gosto de ver o que os engenheiros fazem. Pode ser na água, no caso de pontes, pode ser na areia, no caso lá de Dubai. Eles cavam até achar a rocha firme. E se eles não achar, não tem jeito. Tem que achar a rocha firme. Aí você fala assim, mas eles construíram dentro da água e aquela estrutura, ela é sólida. Então, você só está vendo o que está para cima da água. Então você acha que aquilo foi construído na água? Claro que não. Também não foi construído no leito do rio, não. Eles colocam tubos no leito do rio e aí eles sugam toda a água que fica dentro daquele tubo e aí eles inserem outros tubos dentro desse tubo e por este elemento de fora, esse tubo de fora, eles vão cavando e conforme eles vão tirando a terra, eles vão descendo esse tubo maior que está por fora e vão tirando a terra que vai... Sabe? Assiste lá para você ver que interessante. Então todos estão sujeitos à tempestade da vida. A questão é, qual é a profundidade do teu alicerce, do alicerce da tua fé? Tem também a tempestade do juízo. Essa interpretação tem uma conotação teológica, escatológica. Aponta para o fim dos tempos, quando Deus colocará à prova a vida, o caráter de cada construtor. E será o alicerce ou a ausência dele que determinará o juízo final. Então não adianta, tem que ter alicerce. A gente falando para jovens, para adolescentes, fala para eles assim, ministério tem que ter alicerce, fundo, profundo, alicerce na rocha. Ministério não é aventura, ministério não é passeio, ministério é trabalho, ministério é luta. E a nossa fé, ela precisa ter um excelente fundamento. Significa o quê? Prática. Então, o que revela o fundamento da nossa fé, anote isso aí. Eita glória! O que revela a qualidade do fundamento da nossa fé não é a performance no culto, no altar. Não é. Então, quer avaliar a sua fé? Avalie o que você é fora do altar, não o que você é no altar. Irmão, no altar a gente dá um jeito. Fora do altar. O altar é 5 minutos ou uma pregação de 1 hora, mas fora do altar é o dia a dia, é o tempo todo, em casa, na internet, na escola, no trabalho. É aí que revelamos se a nossa fé... Por quê? Porque é aí que a gente pratica, irmão. É aí que a gente pratica. Na igreja a gente vai para cultuar. Praticar a palavra é em casa, é no dia a dia, é no trabalho. E é aí que revela. Então, uma lição que nós podemos trazer aqui para os alunos faça uma autoanálise. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, faça uma autoanálise. Será que a minha fé está na areia ou ela está na rocha? Faça uma autoanálise no seu dia a dia. Se você está praticando a palavra de Deus em casa, na escola, nas redes sociais. Fé fundamentada na rocha, ela tem efeitos no nosso dia a dia. Fé de areia, irmão, só crente na igreja. Aliás, não é nem crente nem na igreja, mas parece que é na igreja. É preciso ser na igreja e fora da igreja. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque Jesus está mostrando aqui uma realidade de pessoas que, embora estejam vinculadas à religião cristã, escolheram construir suas vidas em desobediência à vontade de Deus e pelo caminho mais fácil. Não sejamos como o construtor sem juízo. Que Deus nos ajude, né, irmão? Que a gente tenha juízo, tá certo? Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não?
Hoje eu vou orar por você. Vou orar. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui e clica no valeu, contribua com o canal e aqui na Chave Pix também, porque a sua contribuição nos ajuda a manter e melhorar o conteúdo e a divulgar. Eu quero divulgar, chegar a 50 mil inscritos, 50 mil professores sendo ajudados todas as semanas por aqui e muito mais para a glória do Senhor. Então, ajude-nos. Tópico 3. Obedecer é melhor que desmoronar. A casa que caiu tinha tudo para permanecer de pé diante da tempestade. Mas por causa da tolice do construtor sem juízo, que escolheu ignorar a importância do alicerce, seu destino foi comprometido para sempre. Olha, gente, sabe o que fala de casa sem alicerce, árvore sem raiz, ministério sem profundidade? Então, assim, ó, você pode até construir a sua fé rapidamente, sem respeitar o processo, sem cavar o alicerce. Você pode, tem problema. Você pode, mas Jesus está deixando claro, vai vir tempestade e só vai ficar de pé quem estiver alicerçado na rocha. Quer ir pelo caminho mais fácil? Ok. Quer ignorar a importância do alicerce? Aí eu faço uma pergunta. Por que muitos ignoram a importância do alicerce? Por quê? Estou falando aqui a professores, a líderes de adolescentes. Vocês estão aí ainda? Se estiverem ainda, dá um ok. Fala algo para mim. E responde o que eu vou perguntar. Por que basta um adolescente começar a cantar com unção, com graça, voz bonita, sabe? Ou então ele começar a pregar lindamente, maravilhosamente. Por que ele é abandonado para exercer o louvor, a pregação, sem ser acompanhado, sem receber uma mentoria? Por quê? Sabe, gente de 13, 14, 15 anos, sem maturidade nenhuma, nem intelectual, nem espiritual, nem emocional, vivendo as maiores crises existenciais do mundo. Não, mas quando ele canta, o fogo cai. Mas não tem alicerce. Não. Aí o que acontece? Ah, deu uma mancada. Então, não fala porque se a gente falar, será que ele vai entender? Sem alicerce. Se a gente falar, é perigoso desviar. Não tem alicerce. Essa preocupação deve nos levar, enquanto líderes, a achar um jeito de falar com essa pessoa. Porque senão, a tempestade vai vir e ela vai cair. Porque a gente não fez nada. Jesus está dizendo, o alicerce raso não resiste à tempestade. Alicerce superficial não resiste à adversidade. Nós temos que ter cuidado para não ver pessoas desmoronando na nossa frente, pessoas que lideramos, porque a gente não teve coragem de ir lá e falar assim, escuta, você não tem profundidade no alicerce. Você está vulnerável, mas eu vou te ajudar. Senta aqui comigo, uma vez por semana, a cada 15 dias. Vou te orientar, como Paulo fez com Timóteo. Guarda essa aí. Veja, assim também é a nossa vida espiritual. Então veja, ó, o sábio construtor construiu tudo bonitinho, o outro foi lá e ignorou, e aí o destino foi comprometido. Então, quem não constrói um sólido alicerce acaba comprometendo o seu destino. Meu Deus do céu. Quem não constrói um profundo alicerce acaba comprometendo o seu destino. E por que muita gente acaba não construindo alicerce? Porque alicerce não aparece, né? Alicerce não aparece. Alicerce não aparece. Tá surgindo uma dinâmica aqui na aula. Você tem imaginação? Surgiu aqui a dinâmica agora. Dá um take aí. Porque surgiu agora. Então não vai dar para esperar. A gente continua, tá bom? A gente parou aqui no primeiro parágrafo.
tópico 3. Vamos lá. Geralmente eu gravo a dinâmica depois, mas essa eu vou fazer aqui agora. É o seguinte, você tem imaginação, certo? Eu quero que você pegue blocos ou tijolo, pode ser aquele tijolo baiano, pode ser aquele tijolinho, ou blocos, enfim, mas precisa ser bloco ou tijolo. E você vai montar um alicerce. Você vai montar um alicerce. Só que você vai revestir esse alicerce. Você tem que montar esse alicerce em cima de uma plataforma, certo? Pode ser, tá? Não precisa ser maior do que isso. Você vai montar uma base. Alicerce é uma base, certo? Você vai montar uma base em cima de uma plataforma de madeira para você poder carregar. Você vai montar essa base. O que você vai fazer? Você vai pegar folha de papel. Folha de papel. De maneira que quem olhar vai ver papel. Você vai pegar folha de papel e você vai colocar em volta. Você vai cobrir esses tijolos ou blocos com essa folha de papel. Quem olhar vai ver papel. Em cima dessa estrutura, que todo mundo vai achar que é papel, coloque alguma coisa pesada. Coloque alguma coisa que você sabe que não vai cair quando você ligar um ventilador. Entendeu? Um peso, alguma coisa. Sabe? E aí, você já vai criar uma... Peraí, mas... Nossa, mas ele colocou aquele ferro ali em cima. Colocou aquela caixa ali em cima, mas... A parte de baixo é papel. Como que aquela caixa está se sustentando? Papel. Aí você pega um ventilador só para... E liga o ventilador na maior velocidade. Por isso que os papéis têm que estar bem colados. Certo? Tem que estar bem colado. Aí você pega assim, ó. O ventilador e liga. Ele não vai derrubar a caixa, porque a caixa é pesada, ok? Você vai colocar uns livros dentro da caixa para ficar pesado. Tá entendendo? Você tá entendendo? Você vai colocar ali. O ventilador não vai. Aí você chama eles. Pessoal, vocês não estão intrigados, não? Como é que pode? O que tá errado aqui? Lembra que eles estão vendo papel? Na parte de baixo? Papel? Você sei. Vocês não acham estranho? Pega essa caixa aqui. Pede para eles pegar a caixa. Não tá pesada? Como que esse alicerce está segurando essa caixa? O que vocês estão vendo aqui nesse alicerce? Que o professor tem que tomar muito cuidado para não mentir, viu? Cuidado. Ó, aqui é de papel. Não, você não vai falar que o alicerce é de papel, porque não é. Você vai perguntar o que eles estão vendo. Ó, esse alicerce aqui está feito de quê? O que vocês estão vendo aqui nesse alicerce? Eles vão dizer o que eles estão vendo. Ah, a gente está vendo papel. Aí você pergunta para eles, vocês têm certeza que um alicerce feito de folhas de papel é capaz de sustentar essa caixa pesada e o ventilador batendo e nada acontecer com a caixa? Vocês têm certeza? Vamos ver qual que é o segredo? Aí você pede para eles tirarem esses papéis do lado. E aí vai aparecer os blocos, os tijolos. Vai aparecer. Você diz, assim é nossa fé. Se a gente quiser ser sustentado, nossa fé precisa estar firmada na rocha. Nós podemos ser pequenos, falhos. A Bíblia aqui não fala o tamanho das casas, porque o importante não é o tamanho da casa, é a profundidade do alicerce. É a qualidade do alicerce, é a questão se o alicerce é o lugar aonde o alicerce está fundamentado. Esse é o segredo. Vai além até da profundidade, hein? Não é só cavar até fundo, é cavar até achar rocha. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Estamos falando de 2 casas e 2 terrenos ou 2 casas do mesmo terreno? É 2 casas do mesmo terreno. O importante não é o tamanho da casa, é onde o alicerce está firmado. Então, mais importante do que a profundidade do alicerce é onde ele está firmado. É o lugar onde o alicerce está sendo sustentado. Rocha. E aí você conclui ele com eles e fala para eles. O importante não é o tamanho da casa. É o lugar onde está fundamentado o alicerce. É o lugar onde está firmado o alicerce. A casa pode ser muito grande, mas se ela estiver sobre areia, ela não se sustenta. A casa pode ser muito pequena, se ela estiver sobre areia, não sustenta. A casa pode ser muito grande ou muito pequena, mas se o alicerce dela estiver firmado em rocha, ela se sustentará diante de toda e qualquer tempestade. É isso aí, parabéns para EBD. EBD é criatividade. Faz aí, manda foto para mim,
que eu quero ver, tá bom? Bom, a nossa vida espiritual é assim. Caso não sejamos prudentes e obedientes ao Senhor que nos chamou, corremos o risco de nos sabotar tanto nesta vida quanto na eternidade. Não basta dizermos coisas bonitas para Deus, nem estudarmos ou meditarmos sua palavra, se não estivermos comprometidos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos na sua palavra, não é? O Tiago, irmão de Jesus, nos desafia a não ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1 e 22. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, quem ouve a palavra, mas não pratica, engana-se a si mesmo, certo? Então fazer parte do reino de Deus envolve obediência irrestrita ao senhorio de Cristo. Não dá para segui-lo e não se submeter à sua palavra. É preciso se submeter à sua palavra. Aqui no auxílio pedagógico ele fala de Saul. Saul recebeu unção, Saul recebeu ordens do Senhor, mas ele preferiu fazer do seu jeito. Então Saul revela gente que aparentava uma estrutura maravilhosa, mas internamente no seu alicerce, aquilo que é invisível, ele revelou nas suas ações que a fé dele não estava firmada na rocha que é a palavra de Deus. Então, cuidado com a sua construção. Tem até aquele hino que diz: não construa sua casa na areia. Não, na verdade, a questão não é aonde você constrói. A questão é onde está firmado o alicerce. Você pode construir sobre pedras, você pode construir sobre a água, você pode construir sobre a areia, você pode construir sobre terra. A questão é, você precisa ter disposição para cavar fundo até achar rocha firme para sustentar o alicerce e, portanto, sustentar a sua casa. Amém, meus amigos? Esta foi mais uma lição aqui da Escola Dominical. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique atento, tem muito mais conteúdo chegando para você. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.